Boa noite, gente! Estamos ao vivo, então, com mais um programa. Dani Machado aqui, tirando as suas dúvidas, solucionando aí as suas dificuldades, todas as questões que envolvem o mundo do cabeleireiro. Dúvidas sobre corte de cabelo, sobre administração, sobre como se tornar um profissional de sucesso. E eu quero já agradecer desde já todos os presentes aqui comigo e dizer que hoje vai ter um assunto muito bacana, o assunto que você, o seu assunto preferido, o que você mais está precisando aí hoje estar solucionando. E pode vir sim, pode solicitar a sua participação, pode mandar a sua pergunta. E eu vou começar essa live com as perguntas que deixaram aí então para mim estar respondendo para vocês, tá? Nos stories eu deixei uma caixinha de perguntas e lá vocês poderiam já ter adiantado a pergunta e eu vou começar então com essas perguntas. Eu quero agradecer todos por estarem aqui comigo, eu quero saber se está tudo certo. Eu só quero diminuir a minha luz aqui um pouquinho, senão eu chego no final da live com muita dor de cabeça. Tudo bem, gente? Então, fico muito feliz de ter vocês aqui. Eu quero dizer que é uma satisfação grande. Oi, César. Oi, gente. E aí, me digam. Me dê um oi aí. Diz, gente, olá, Dani, tudo bem? Eu tenho dúvidas, eu quero estar solucionando com vocês, com você. E sim, eu estou aqui para isso. Eu vou começar, então, com as perguntas que a galera me mandou hoje via Stories, na caixinha de perguntas que eu deixei lá. E aí, então, eu vou começar com essas perguntas aí, gente, vamos lá. Então, eu vou começar, vou escolher aqui uma pergunta. Como faço para conseguir interpretar um corte de cabelo? Isso mesmo. Então aqui é perguntas e respostas, você pode estar solucionando a participação comigo ou você pode mandar aqui na caixinha de perguntas, mas com certeza com essa pergunta, com essa dúvida da nossa colega, nós teremos muito assunto aí pra gente estar falando nessa live ao vivo. Para quem é novo aqui, eu sou Dani Machado, sou cabeleireira, há 20 anos especialista em corte de cabelo feminino e desenvolvi uma técnica onde eu ensino outros profissionais a ter sucesso no corte de cabelo, se sentirem seguros em estar entregando aí o seu corte de cabelo. E hoje, então, na quinta-feira, às 9 horas, é a live onde eu soluciono as suas dúvidas. Eu tiro, então, eu consigo, através desse contato com vocês, estar solucionando as suas dúvidas que travam aí o seu crescimento profissional. E a nossa colega solicitou aí como faço para interpretar um corte de cabelo e eu vou estar então começando a nossa live com esse assunto. Quero dar um oi para vocês, quero dizer que sou muito grata de ter vocês aqui. Com certeza, hoje, sem dúvida, vocês não sairão daqui sem algo que vai agregar aí no crescimento profissional de vocês, tá certo? Como então interpretar um corte de cabelo? Esse é um grande problema, porque o que acontece? Quando a cliente chega até o salão, ela traz uma proposta, certo? Então, o profissional interpreta de um jeito e a cliente interpreta de outro jeito por muitas vezes. O ponto de vista dela na visão do corte sempre é muito diferente do que nós profissionais que estamos aí iniciando na profissão. Então, como você faz para interpretar esse corte? Primeiramente, de início, tá, gente? Eu vou explicar para vocês certinho, vocês vão ver quanto conteúdo com essa pergunta nós vamos conseguir hoje estar falando sobre isso. Você deve, uma dica importantíssima para iniciar o corte, para você conseguir interpretar o corte, pedir para a cliente dizer para você o que ela está interpretando do corte. Peça para essa cliente, me conta, cliente, o que você gostou nesse corte de cabelo. Aí ela vai matar a charada. Eu gostei desse corte, porque eu gostei desse comprimento, porque eu gostei desse movimento, porque eu gostei dessa franja. E aí você já matou, às vezes, o que realmente ela está querendo quando ela visualiza aquele corte de cabelo. Então é importantíssimo, quando a cliente traz uma referência de corte, você entender o ponto de vista dela e não o seu ponto de vista, porque por muitas vezes você está muito enganado, tanto no corte quanto na cor também. Peça para cliente, aí cliente, o que você viu, o que você gostou
e o que você gostaria que eu fizesse em cima dessa referência que você me trouxe. Ah, eu quero tudo igual? Então, beleza. Então, vamos partir, então, para um caso assim, como você faz para dar o primeiro passo do corte de cabelo. Então, na minha técnica, eu, Dani Machado, eu divido, tá? Eu desenvolvi a minha técnica Pladek, aonde eu trabalho com proporção, linhas, ângulos, tá? Os desbastes, os embutidos do corte e eu avalio, então, o final do corte com o caimento, tá? Então, pensando nisso, avaliando isso para um corte de cabelo, você precisa entender o princípio que a gente começa esse corte de cabelo, ok? Eu divido todos os meus cortes de cabelo, tá? Todos os meus cortes de cabelo eu divido para quê? Para que eu comece esse corte de cabelo do princípio, que o princípio é a primeira coisa que a cliente fala para você. Ela fala, eu gostaria de cortar tantos dedos no comprimento. Então, vamos lá. Vou trazer aqui para vocês entenderem. Deixa eu só pegar minhas canetas. Então, o primeiro passo para a gente interpretar é avaliar o comprimento. Vocês não vão conseguir entender ali, mas então eu vou fazer uma cabecinha aqui, tá? Aqui é a cabeça da cliente, tá? Então, a gente primeiro tem que avaliar o comprimento, entender qual é o comprimento que ela deseja nesse corte de cabelo. A partir disso, você vai ter que fazer toda a avaliação das gradações, tá? Que você vai estar executando nesse corte de cabelo. Então, no desenho da referência que ela traz, você precisa avaliar primeiro do princípio, né, do corte, que é o comprimento, que eu sempre divido todos os meus cortes de cabelo até chegar no comprimento que eu quero, e o meu corte de cabelo tem o comprimento de trás, o comprimento da frente e o comprimento da lateral. Por quê? Porque a cliente sempre, quando chega para você aprender a interpretar esse corte, ela sempre vai dizer, eu quero esse comprimento, eu quero tirar tantos dedos no comprimento. Não é isso que a cliente fala, a primeira coisa? Então, é o princípio do meu corte. Eu quero uma frente inteira ou eu quero uma frente desbastada, né? Com uma gradação na frente, eu quero uma franja. Então, eu tenho 3 comprimentos. Eu tenho o comprimento, esse comprimento. Eu tenho o comprimento 2, que é o comprimento da parte da frente, porque eu divido esse cabelo, tá? De orelha a orelha. Então, eu tenho o comprimento de trás e o comprimento da frente. Então, são 2 comprimentos diferentes. Então, o comprimento de trás e o comprimento da frente, que é o 2. E o terceiro comprimento, que é o comprimento da franja, que é o 3. Então, eu tenho o ponto principal de começar esse corte através desses 3 comprimentos. Então, quando eu avalio e eu interpreto esse corte, eu entendo todos os comprimentos de trás, né? O comprimento de trás da orelha, o comprimento de frente da orelha e o comprimento da franja. Por quê? Porque aí na parte de trás eu vou entender qual é a gradação que eu quero para esse corte. Ah, eu quero um corte mais cheio. Então, qual ângulo eu vou utilizar aqui para deixar esse corte mais cheio? Qual é a gradação? Existe uma gradação nessa referência ou não existe? É uma gradação ou é um desbaste na forma livre? Então, quando você avalia os 3 comprimentos, se em cada comprimento qual tipo de gradação você está aplicando aí, e aí você junta as 3 partes e você vai criar, então, o que eu chamo de interpretar o corte, certo? Quando você avalia o corte num conceito geral, sem dividir esse corte, você não vai estar conseguindo entender que cada parte do corte de cabelo você vai trabalhar de uma forma diferente. Então, eu defendo muito essa tese de você dividir todo esse corte de cabelo, porque eu tenho 3 comprimentos diferentes, porque é o ponto principal que a cliente sempre nos traz,
E aí, cada comprimento eu vou entender cada gradação que eu vou estar aplicando e qual é o acabamento que eu vou dar para esse corte para mim conseguir chegar no resultado que essa cliente trouxe para mim. Então, interpretar o corte de cabelo, ele sempre estará baseado nesse princípio de avaliação e também sempre refletir sobre o que essa cliente deseja, como ela interpretou esse corte de cabelo. Porque cada um de nós, se eu apresentar para vocês aqui nesse exato momento, uma referência de corte, sem dúvida, cada um vai interpretar de uma forma diferente. E por quê? E como que a gente chega nesse resultado? Quando você entende o que a cliente quer, certo? Às vezes ela olha um corte de cabelo com uma base reta, totalmente reto, mas lá ela vê uma gradação. Só que para mim é um corte totalmente reto. Então faça a sua avaliação e mostre para a cliente o que você entendeu desse corte. Então, olha, querida, ela quer um Chanel, por exemplo, um Chanel reto, tá? Ela te trouxe uma referência de um Chanel reto, mas ela aí te interpreta que ela quer um movimento. Como é que você vai fazer esse corte? Ela disse que ela quer um Chanel de uma base reta, ela traz uma referência de um corte de uma base reta, tá? Mas ela diz que tem movimento e gradação. Então quer dizer que ela não quer aquele estilo de Chanel que faz isso aqui, ok? Ela não quer esse estilo de Chanel. Ela quer um Chanel reto, certo? Totalmente com uma gradação a 0 grau, mas ela quer um movimento. Como você vai entregar esse movimento? Você vai então fazer o desbaste livre, que é a técnica que você tira alguns pontos e cria essa gradação de uma forma livre, tá certo? Então, respondida, acredito, a pergunta da colega. Eu quero saber aí se vocês têm alguma pergunta, se vocês querem aproveitar e me enviar alguma dúvida, vocês podem estar enviando aqui na caixinha de perguntas que eu estarei respondendo para vocês. Tá certo? Então, como eu disse para vocês, eu tenho uma base de uma técnica que todos os meus cortes de cabelo, eu crio a partir disso, tá? Então, quando você quer interpretar um corte de cabelo, você sempre vai começar pelo princípio básico, tá? Que é o comprimento. Então, se é um corte de cabelo bem curtinho, essa cliente quer um cabelo bem curtinho. Como que a gente interpreta um cabelo bem curtinho? Gente, se vocês têm perguntas, tem a caixinha aqui e eu vou estar respondendo para vocês. E eu já vou responder para vocês aí, tá certo? Então aqui, cabelo curto. Eu tenho aqui então o formato da cabeça, tá? E essa cliente, ela quer um cabelo bem curtinho, bem batido atrás e mais cheio no topo. Como que a gente interpreta isso? Bem batido atrás, tá? Qual é o ângulo e a gradação e o comprimento que a gente precisa dar? Então, eu escolhi o meu comprimento, que é o primeiro passo, comprimento da nuca. Ela quer um cabelo bem batido. Então, tenho aqui o comprimento da nuca, tá? Esse comprimento eu vou precisar ligar ele ao segundo comprimento que eu vou criar aqui. Qual é o segundo comprimento se ela quer um topo mais cheio, tá? Ela quer um topo mais cheio. Então eu saí do comprimento, eu tô falando sobre interpretação de corte, tá? Como você avalia. Tô avaliando então que ela quer uma nuca bem batida e eu vou escolher o ponto principal que é então o comprimento. Aí aqui ela quer, tá, um cabelo mais cheio. Se eu jogar a 90 graus, tá, eu não vou estar fazendo esse cabelo cheio. Eu preciso sempre usar um ângulo menor de 45 graus. Então eu criei o meu comprimento aqui e a 45 graus, com essa mecha guia de baixo,
eu vou estar criando ali, tá? Vou estar criando ali essa conexão desse comprimento mais curto com esse comprimento mais longo nesse ângulo de 45 graus. Então, criei essa conexão, tá? Aqui, ó, o ângulo de 45 graus. Aí você já entendeu. Então, eu vou começar por uma nuca bem batida, de uma forma que eu consiga conectar com a segunda parte, porque todos os meus cortes de cabelo, gente, na minha técnica eu divido. E parte por parte, quando eu interpreto esse cabelo, eu estou avaliando, tá? Parte por parte, qual ângulo, crio o meu projeto, tá? De ângulos e também de linhas de corte e construo o corte em cima do que eu visualizei, do que a cliente me falou. É muito importante você entender o que a cliente está te dizendo sobre esse corte de cabelo. Para um corte de cabelo reto, com repicado, ele fica arredondado. Existem duas gradações, tá? Então, eu tenho a gradação que eu posso deixar arredondada, tá? E a gradação que eu posso deixar ela levemente mais reta. Na gradação arredondada, eu trabalho com linhas verticais, tá? Quando eu quero um corte de cabelo mais cheio, tá? Eu sempre vou estar trabalhando na vertical com ângulos, tá? Quanto mais você desenhar o ângulo, tá? Então, se você começar com esse ângulo mais baixo, depois com um ângulo intermediário, com outro tipo de ângulo, e você vai trabalhando todo esse ângulo, tá? Você vai criar um corte de cabelo mais cheio. Quando você quer um corte de cabelo reto, sem repicado, você vai estar trabalhando todo ele a 0 grau, certo? Todo o cabelo a 0 grau, todo alinhado com o comprimento, que é o ponto principal, que é o comprimento que eu escolhi, tá? Só que ele fica com aquele efeito volumoso, cheio. E como você faz para aliviar isso? Como que você faz? No meu desbaste livre, tá? Os embutidos do corte, desculpa, eu elimino com a minha técnica alguns pontos no meio e eu consigo fazer uma acomodação desse cabelo, Nayara, e você com certeza vai conseguir entregar esse reto, tá? Que não fique muito volumoso. Da mesma forma, se você quiser entregar um Chanel mais cheio, você também pode estar eliminando alguns pontos com o meu desbaste embutido, que eu utilizo muito para dar esse acabamento, para alinhar esses cabelos, para que esses cabelos criem uma acomodação e fique, ó, perfeito. Teve alguém que me perguntou de quanto em quanto tempo, tá? Deve-se cortar o cabelo. Para os profissionais, o que vocês dizem para as clientes aí? Quero que vocês me ajudem a responder essa pergunta. Porque não é só eu também que sei tudo, vocês também devem saber alguma coisa. Então, quem estiver aí comigo, me manda aí. De quanto em quanto tempo vocês indicam para a cliente cortar o cabelo? Eu defendo, tá? Eu defendo muito a teoria de que não existe tempo para cortar o cabelo. Ó, espaço tá dizendo que de 2 em 2 meses. Vamos lá, gente, vocês, mais quem aí? Vamos ver. Existem estilos variados de clientes, tá? Então, eu vou cancelar a pergunta aqui, tá? A gente vai estar trabalhando, então, de quanto em quanto tempo devemos cortar o cabelo. Então, tô pedindo para vocês me mandarem aí o que vocês acham, como é que vocês indicam para as clientes, hein? Eu defendo muito, tá? A teoria de a cliente sentir a necessidade. Rosane, 3 meses, isso aí. Isso aí, quando tá muito ruim, eu quero mudar o visual. Eu acredito muito que você deve sentir isso. Você precisa sentir essa necessidade de cortar o cabelo, tá?
Porém, existem aquelas pessoas que são muito apegadas no comprimento e que demoram 3 anos, 2 anos, 1 ano, corta o cabelo uma vez por ano. E o que aí eu indico? O que eu indico, tá? Para uma dica que legal pra gente, já que a gente tá falando, tá? Sobre de quanto em quanto tempo a gente corta o cabelo. Eu sempre gosto de quebrar esses traumas das clientes, tá? Então, a Bianca aí quando sente necessidade, isso mesmo, você tem que deixar a cliente super à vontade. Porém, esse trauma que a cliente tem às vezes de demorar muito tempo para cortar, aquelas cacheadas que não gostam de cortar o cabelo, que tem medo de cortar o cabelo, tá? O que você precisa fazer? Faça um trabalho, tá? De psicologia, cabeleireiro psicólogo, e ajude essa cliente a se libertar desse trauma de ter ido em outros salões e esses salões terem tirado exagero no comprimento e a pessoa ficou super frustrada e não quer mais cortar o cabelo. Então, o que eu faço? Tá? Se a cliente chega com esse medo, eu já digo, olha, se você quer apenas dar um toque nesse corte de cabelo, você quer realmente sentir confiança em mim, eu vou te fazer então uma proposta. A gente vai cortar esse cabelo a seco. Por que, gente, esse cabelo a seco? Porque quando você molha, esse cabelo ele muda a estrutura do fio, tá? As pontes de enxofre, elas se modificam. Então aquele cabelo ou pesar, no caso leve, né? Aquele cabelo que já tem uma quantidade de água muito pequena no fio, ele vai mudar quando você molha. Então, quando você, cabeleireiro, vai cortar esse cabelo, tá? E essa cliente teve esse trauma, provavelmente foi isso que aconteceu. Porque quando você molhou, a pessoa avaliou que 2 dedos eram tanto, aí secou, pronto. Decepcionou totalmente. Ou às vezes o profissional que não vive no aqui e agora, né? E faz aquela baita de uma cagada aí nesse cabelo. Então, gente, é a dica que eu faço. Cliente tem medo de cortar o cabelo? Eu sempre sugiro, olha, vamos cortar esse cabelo a seco, tá? Porque aí eu já quero ter aquela segurança. Aí eu digo, olha, eu vou tirar só uma migalhinha, eu mostro pra ela só uma migalhinha, tá? E aí, gente, quando vocês fizerem isso, sabe o que vai acontecer? Ela vai dizer, não tem problema, tipo, ela já confiou em você. Quando você demonstrou que você tá preocupado sim em estar agradando essa cliente, que sim, você tem outros métodos que você pode garantir esse comprimento, você dá, olha, eu vou cortar esse cabelo a seco, eu tiro só uma migalhinha. Aí a cliente, não tem problema, pode cortar um pouquinho mais. Aí ela já criou a confiança de você. E aí se você cortou esse cabelo e esse cabelo, tá? Você realmente tirou só a pontinha, você ganhou essa cliente para sempre. Pode garantir que a taxa de retorno dessa cliente será eternamente sua, porque é importante sim você sempre entender o que a cliente quer. Por isso que eu falei lá no início, na pergunta anterior, como que interpreta um corte? A cliente vai interpretar o corte para você. Ela vai dizer o que ela quer e você vai executar exatamente como ela quer. Como eu faço para o cabelo crescer mais rápido? Gente, isso depende muito e é outra dica que eu vou falar agora para os profissionais e para a menina que me perguntou isso. O cabelo, tá? Como os animais também, eles têm uma genética de comprimento, tá? Eu tenho a minha genética de comprimento como todo mundo tem. Vou dar um exemplo, a minha filha. Desde que ela nasceu, tá? Ela sempre teve o cabelo dela no caso foi crescendo esse cabelo, mas chegou um ponto que estacionou esse cabelo e não cresce mais. Da mesma forma, o meu cabelo. Ele chega num ponto que ele estaciona e ele não cresce mais. Então, assim como os animais, nós temos uma genética de comprimento de cabelo. Então, aquela cliente que diz, o meu cabelo nunca passa desse limite, é porque realmente não passa. Porque esse cabelo, ele tem essa genética de comprimento, que em lugar algum vai falar para vocês. Isso quem tá falando é a minha experiência de 20 anos, tá? De 20 anos
avaliando, analisando e entendendo. Não existe um estudo, eu não estou falando que eu aprendi isso em algum lugar, estou dizendo que a minha experiência diz para vocês. E podem escrever aonde vocês quiserem, tá? Daqui 30 anos, se nós conversarmos, vocês vão me dar toda a razão disso. Porque o cabelo, sim, como a genética de crescimento, de estatura, de largura, né, de osso, ele tem sim a sua genética e vai chegar um ponto que não vai crescer mais. Então não adianta tomar milhares de comprimidos para crescer o cabelo, não adianta você seguir o corte, né, os encantos da lua, né, para que esse cabelo cresça. Não vai chegar num ponto que esse cabelo vai estacionar e quanto menos você cortar, pior vai ficar. Porque o que acontece? O cabelo, tá? Ele tem uma história. Esse cabelo, esse fio tem uma história de quanto tempo? Vamos imaginar aqui. 1 ano, 2 anos. 2 anos, 2 anos e meio. O que eu fiz há 2 anos atrás tá refletindo nessa ponta aqui. Então, se você há 2 anos atrás fez descolorações, alisamentos, tá? Esse cabelo, o que vai acontecer? Toda essa agressão, por mais que você trate, ele sempre vai revelar o que você fez há 2 anos atrás. Então, deixar de cortar o cabelo só vai piorar as coisas, porque esse cabelo vai crescendo, tá? E quando chegar aqui 2 anos e faz 1 ano que eu não corto, essa ponta vai ficar cada vez mais, né, fina, mais agredida por secador, por shampoo, por outros agentes que vão agredindo esse cabelo e ele vai quebrar. Então, se você não cortar, ele vai quebrar. Então, quanto menos você cortar, pior vai acontecer. Eu tenho um cabelo de uma cliente que o cabelo dela não cresce. É isso aí, Rafa. É isso que acontece. Então, essa informação que eu tô passando para vocês agora, para o profissional ou para as clientes que estão aí me visualizando, passem para elas, mostrem para elas aceitarem isso e também, tá? Não sobrar para vocês, porque o que acontece? É sempre o cabeleireiro responsável por tudo, é sempre nós que cortamos demais, é sempre nós os responsáveis que esse cabelo não cresce, como se a culpa fosse nossa. O meu cabelo não... eu corto meu cabelo a vida inteira em outro lugar e ele nunca cresce, ele não crescia, ele não cresce, porque eu sempre peço para cortar, a pessoa corta demais. Então, quando você colocar isso na cabeça da cliente, que ela tem uma genética de comprimento e que ela precisa cortar esse cabelo cada, 2 vezes por ano, gente, é o mínimo que uma pessoa tem que cortar o cabelo. 2, 3 vezes por ano. Aí sim você está aliviando a sua responsabilidade, está passando a responsabilidade dela, porque você mostrou que você pode cortar esse cabelo a seco, que você pode apenas tirar a pontinha, que você pode sim, né, estar entendendo que ela quer respeitar esse comprimento dela, mas ela também precisa entender tudo isso, que ela tem uma genética de comprimento, que ela precisa tratar esse cabelo e que quanto menos ela cortar, mais bombrilzinho na ponta, ressecado, ele vai ficar. Mais alguém quer me mandar mais alguma pergunta? Tem a caixinha de pergunta que eu posso estar respondendo para vocês, senão nós estaremos encerrando essa live aqui hoje, foi mais uma série. Dani me ajuda respondendo as perguntas aí da minha audiência e também ajudando no seu crescimento profissional, gente. Tá certo, então? Então eu vou encerrar hoje, então eu fico aqui com essas perguntas. Quem não assistiu, eu vou deixar salva essa live e semana que vem, terça-feira, às 9 horas da noite, é mais um dia onde eu trago um assunto específico, tá? Para vocês, então não é um tirar dúvidas, é um assunto específico onde eu trago um corte de cabelo e corto no passo a passo para vocês aí. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que eu tenha contribuído para o crescimento profissional de vocês. Tenham uma ótima quinta-feira, fiquem com Deus, se protejam, se cuidem e até mais.